Olá, meu nome é Marlena Chambuli, sabem que eu faço sempre questão de me apresentar. Eu sou uma executiva da área de recursos humanos, sou também mentora de carreira e desenvolvimento pessoal, trabalho essencialmente com jovens e adolescentes, ajudando-lhes a se prepararem para ter uma carreira muito bem sucedida. Como sempre, estou aqui com a minha amiga e parceira. Olá, Daiane. Olá, tudo bem? Tô ótima. Tu como é que estás? Graças a Deus. Espero que vocês aí de casa também estejam bem. Eu sou Daiane Loureiro, também executiva de RH e trabalho com desenvolvimento de liderança com foco em liderança feminina. E estamos aqui em mais um episódio do seu podcast preferido pra gente falar hoje sobre um novo livro. Esse é o nosso episódio de número 24. Isso. Né? E vamos falar de um livro que está aqui sobre a mesa, que a Marlena vai apresentar. Daniel Goleman. O livro é Inteligência Emocional. Nós duas super gostamos desse livro. Quando estávamos a preparar para estes episódios, nós pensamos, será que isto não vai passar de 1 hora? Pois é, a gente vai tentar segurar aqui o tempo. Vamos tentar segurar e fazer os nossos habituais 45 minutos, 50 minutos, porque é um livro que é um best-seller internacional, um livro de leitura obrigatória. Falando-vos aqui um pouco sobre este livro, o Daniel Goleman, que é o autor deste livro, ele é um psicólogo e conferencista, não é? Reconhecido a nível internacional. Este é um livro que não é muito antigo. Eu já era nascida quando o livro foi escrito. Não quer dizer que não é antigo, amiga. Que eu sou nova. Este livro foi lançado, a primeira edição, em 1995. É um livro que, do que eu consegui investigar e tive acesso à informação, foi traduzido em 30 idiomas, então 30 línguas diferentes que já tem este livro. E é um livro, como a própria capa já diz, o livro que mudou o conceito de inteligência. E nós vamos falar aqui um pouco sobre isso. Mas falando já até sobre esta capa, vocês podem encontrar outras. Como vocês podem ver, esta aqui é a 31ª edição. Tem capa azul, tem capa vermelha. A Daiane, quando viu o meu livro, disse, olha, eu li numa cor diferente. É porque foram saindo edições diferentes do livro, mas a nível de conteúdo, de riqueza, praticamente a mesma coisa. Obviamente que ele pode ir melhorando e vai melhorando uma coisa e outra, mas um livro extremamente rico, um best-seller internacional. É um livro grande, de facto, mas vale muito a pena ler. Como todos os livros, vocês podem sempre pensar numa estratégia que é melhor para vocês, que vos deixa mais confortável. Este aqui tem cerca de 300 páginas para ler. Tem um pouco mais de páginas, de notas, de apêndices e outras coisas, mas de conteúdo mesmo, é ali cerca de 300 páginas. E de repente falar um pouco como a gente vai dividir, né? Vocês que já nos acompanham há muito tempo sabem que a gente separa o livro, né, em partes diferentes para ser mais didático para quem está em casa acompanhar. Então vamos dividir este livro em 3 episódios. O primeiro episódio, que é este que estão assistindo, a gente vai, né, introduzir o tema, obviamente, e uma questão importante, o autor fala sobre 5 pilares para desenvolvimento da inteligência emocional. Então, basicamente, a gente vai dividir os episódios em volta desses 5 pilares. Então, neste primeiro, como eu já falei, a introdução mais o primeiro pilar. O próximo episódio, vamos falar dos pilares 2 e 3. E o último episódio, vamos falar dos pilares 4 e 5 e fazer a conclusão. Né? Então, fica coladinho aí na gente, porque tem muita coisa interessante e a gente vai tentar fazer curto, né? Porque a gente gosta muito do tema. Exatamente. Só para deixar aqui um lembrete que continua em curso a nossa parceria com a livraria Casa do Leitor, que é uma livraria que está a dar descontos na compra de livros para vocês que nos acompanham. Então, peguem um cupom que vai aparecer aqui ao longo deste episódio e participem, ou seja, aproveitem esta oportunidade que nós estamos a trazer para vocês que nos acompanham, descontos muito bons que a Casa do Leitor está a fazer na compra de livros. E eles costumam ter livros mesmo muito bons, livros atuais, estes livros de desenvolvimento pessoal que nós costumamos aqui trazer para vocês, inclusive eles também costumam ter sempre este livro aqui do Daniel Goleman, Inteligência Emocional.
E último recadinho, dizer que continuamos com o plano de ter alguns episódios com participação ao vivo do público, né? A gente já tem uma lista de algumas pessoas interessadas, estamos aí recolhendo mais algumas inscrições, digamos assim, né? Mais algumas pessoas que estejam interessadas. Então, se você está assistindo aí de casa e tem interesse em participar aqui ao vivo conosco, responda a este vídeo mesmo no YouTube. Quero participar ao vivo, tá? Que a gente vai adicionar o seu nome na lista e vamos então fazer contato em breve para agendar o dia da gravação ao vivo. Exatamente. E vamos a isso? Galera, agora vamos para a introdução. Uhum. Eu vou começar com uma frase do livro, que eu li essa frase e eu pensei, não vou deixar essa frase passar. Então vamos lá. Qualquer um pode zangar-se. Isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na justa medida, no momento certo, pela razão certa e da maneira certa, isso não é fácil. E é sobre isso que nós vamos trazer aqui neste livro. Como nós já fizemos várias outras vezes, nós não vamos trazer as histórias todas do livro, até porque nós queremos dar-te a oportunidade de ler o livro e ter o gostinho de beber de tudo que o autor traz no livro. Nós queremos trazer o conhecimento base que está por detrás do que é, de facto, inteligência emocional. Então, é sobre isso que nós vamos trazer, sobre aquilo que não é fácil. Porque zangar-se com qualquer pessoa, a qualquer medida, qualquer um pode fazer. Isso é muito fácil. Mas será que é isso que caracteriza uma pessoa com uma boa inteligência emocional? Claro que não. Vamos trazer aqui alguns conceitos e vamos mergulhar aqui no que o livro nos traz nessa parte introdutória. Muito bom. E pronto, né? Como vocês já perceberam, o livro ele vem trazer o conceito do que é inteligência emocional. E o autor diz que a inteligência emocional é uma habilidade essencial para o sucesso e bem-estar, tanto pessoal quanto profissional, né? E gosto da Marlena ter aberto mesmo com esta frase, e eu falei com ela aqui nos bastidores, e eu acho que é um bom momento para partilhar isso. Eu já li esse livro algumas vezes e indiquei para pessoas que trabalhavam comigo, por 2 vezes seguidas. Neste momento eu não estou com o meu livro aqui, porque eu emprestei para uma colega de trabalho, e alguns anos atrás, acho que cerca de 10 anos atrás, eu fiz uma leitura guiada de estudo com uma outra colega de trabalho. E por quê? Nos 2 casos, nas 2 colegas, são pessoas extremamente competentes profissionalmente, tecnicamente muito boas, mas que erram por conta do zangar no lugar errado, na proporção errada, com a pessoa errada, da forma errada, dentro do ambiente de trabalho. E nos 2 casos são pessoas que eu, por ser líder direta delas, né, via potencial, via capacidade de crescerem e fazerem muito mais nas empresas, mas todas as outras pessoas ao redor não viam, porque as outras pessoas viam a zanga, viam a emoção em excesso e não conseguiam ver, era tanta emoção na capa que as pessoas não conseguiam ver o lado racional, o lado da competência cognitiva e técnica, né? Então, foi necessário indicar esse livro para que lessem, para que conseguissem tirar um pouco dessa capa de emoção que todo mundo estava vendo, para que os outros conseguissem ver a competência técnica que estava ali por trás. E cresceram. Aquela de 10 anos atrás cresceu, voou, tá voando até agora, e esta de agora tá voando pouco a pouco. Começou a ler há pouco tempo, mas eu tô vendo crescer, né? Então, realmente, como a Marlena falou, é um livro obrigatório, independente do ramo que você trabalha. Se você ainda é estudante, né, e quer se preparar para o mercado de trabalho, o autor diz, é uma habilidade essencial para o sucesso. Se você quer ser um profissional de sucesso, você precisa aprender a controlar as suas emoções. E é sobre isso que o livro vai falar. Exatamente. Eu lembro-me aqui, quero trazer também um exemplo. Eu preparei, na empresa onde eu trabalho agora, organizei uma academia de liderança, que foi assim, 1 ano e 2 meses a capacitarmos os líderes da nossa empresa. E a empresa que esteve a organizar todas estas formações trouxe este livro para a alta liderança e para aqueles líderes que começaram agora o exercício desta função de liderança no mundo corporativo. Só para vocês perceberem a importância. E nós vamos falar muito isso lá para frente, mas um bom líder é aquele líder que tem a sua inteligência emocional muito bem desenvolvida. Mas isso é para todo mundo, não é só para os líderes. Só queria trazer já aqui um exemplo da importância do conceito que o Daniel Goleman traz aqui sobre inteligência emocional. Muito bom. Então, indo aí mais a fundo, né, na introdução,
Segundo o Daniel, ele diz que o ser humano possui duas mentes, uma mente racional e uma mente emocional, né? Mas que nós não podemos usar essas duas mentes separadamente. A gente não pode ativar a mente emocional e desligar a racional e vice-versa. Elas têm que se complementar e trabalhar em paralelo, né? Elas coexistem e uma ajuda a outra a evoluir, né? Por isso, é muito importante a gente aprender em como integrar as duas, né? E mais à frente a gente vai falar um pouco sobre isso. O que acontece é que não se ensina sobre a mente emocional. A gente não estuda isso na escola, a gente não estuda em lugar nenhum. A gente aprende na vida levando chapada, né? Mas a gente aprende muito sobre a mente cognitiva, a mente racional, né? Toda a metodologia, pedagogia de ensino é sobre a parte cognitiva, né? Mas é necessário, como a gente falou, que elas coabitam, coexistem, a gente precisa aprender a gerir e alimentar a mente emocional também, para que as duas se integrem e que a gente consiga ser uma pessoa mais equilibrada, né? Com razão e emoção. Exatamente. E nesta parte introdutória do livro, ele também explica-nos para que servem as emoções. E eu aqui vou trazer um pouco de uma história que ele conta logo no início, que eu acho que isso é muito importante para as pessoas também perceberem aqui o que é que nós estamos a falar. Ele conta a história de um casal que tinha uma filha que tinha uma deficiência física e tinha mesmo de usar a cadeira de rodas para poder se locomover. Eles estavam num comboio e aí, por algum acidente que aconteceu, o comboio entrou assim num rio. Então, os pais, instantaneamente, o que eles pensaram é: vamos salvar nossa filha, porque todo mundo consegue andar com suas próprias pernas e vai saindo aqui do comboio, mas a nossa filha não. Então os pais evidenciaram todo o esforço que puseram, colocaram muita energia naquilo e conseguiram salvar a filha, tirando ela pela janela. O socorrista do lado de fora recebeu ela, mas depois afundou o comboio e os pais morreram. Não conseguiram se salvar. O que nós podemos aqui pensar é, visto sob o ponto de vista do intelecto, parece uma coisa irracional. Mas visto com o coração, era a única escolha possível. Então, é mesmo para nós percebermos aqui por que as emoções elas existem, e para que elas servem. O autor traz aqui que as emoções elas guiam-nos quando nós temos de enfrentar situações e tarefas que são demasiado importantes para serem apenas deixadas a cargo do intelecto. É como a Daiane disse, não tem como. Vão sempre coabitar, vão sempre estar ali uma ao lado da outra. E que exemplos são esses? Quando nós estamos em perigo, quando existem grandes desgostos, quando nós precisamos persistir naquele nosso objetivo, que parece que nada está a dar certo, mas nós temos que persistir. Se nós olharmos só pelo lado do intelecto, pela razão, nós olhamos para aquilo e nós perguntamos por que nós insistimos nisso, né? Mas às vezes é preciso trazer a emoção ao de cima para nós dizermos, tudo bem, tem um motivo maior, ou algo assim, ou porque eu gosto, ou porque eu sou apaixonada por isso, para nós seguirmos em frente, não é? Desde coisas como que companheiro eu vou ter para a minha vida, a escolher um namorado, a escolher um marido, a escolher uma mulher. Quando nós decidimos fundar uma família, não dá só para pensar nas questões muito cognitivas, racionais. É preciso pensar, obviamente, também pelo lado emocional da coisa. Então, a emoção existe, tem o seu papel no desenvolvimento do próprio ser humano e é importante, não é? Mas agora, como é que nós gerimos essas emoções? É sobre isso que nós temos aqui que trazer ao de cima. Daiane, estiveste a falar muito bem sobre o que nós aprendemos na escola e sobre o que nós não aprendemos, né? Nós aprendemos na escola toda a componente da inteligência, toda esta parte cognitiva, e nós não aprendemos sobre as emoções. Eu não sei se querias trazer algo antes disso, mas eu já queria falar aqui sobre a diferença do que e o que é. Quero um pouquinho antes. Sim. De repente, recuar e falar da definição da inteligência emocional. Sim. Porque, obviamente, você aí de casa já percebeu, né? Mas a gente não deu uma definição como tal. Então, o segundo autor, inteligência emocional, e eu vou ler exatamente como ele define, é a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e dos outros, de nos motivarmos e gerirmos os impulsos dentro de nós em nossos relacionamentos. E aí é importante dizer que
a inteligência emocional é uma habilidade. E tal como todas as outras habilidades que a gente vem discutindo no nosso podcast, pode ser desenvolvida, pode ser adquirida. Então, por mais que a gente não tenha aprendido na escola, né, e a gente, em algum momento aqui, vai falar da necessidade que a gente tem para com as nossas crianças, para ajudar a desenvolver isso desde já, mas por mais que a gente não tenha aprendido, ainda dá tempo de aprender, ainda dá tempo de aperfeiçoar. Né? Acho que, de repente, isso era importante antes de entrar no QI e no QE. No QI e no QE, exatamente. Se calhar até antes mesmo de entrar no QI e no QE, vale a pena trazer aqui para as pessoas a diferença entre emoção e sentimento. Porque são palavras assim que parecem muito próximas e se calhar as pessoas não entendem que é diferente, mas é diferente. O sentimento ele é muito maior que a emoção. O sentimento é a interpretação do mundo real, ou seja, aquilo que acontece. O sentimento é tudo aquilo que nós de facto conseguimos interpretar no mundo real. O sentimento ele pode ser físico ou ele pode ser emocional, mas ele é algo do mundo real e que nós conseguimos interpretar. Enquanto que a emoção é o que nós fazemos com o sentimento. Né? O sentimento é o amor, por exemplo, é uma dor física, é compromisso, mas a emoção é a raiva, é a tristeza, é a felicidade, não é? Então, assim, é preciso nós percebermos que não é a mesma coisa. E nós aqui estaremos a falar da emoção. Por isso é que a definição da inteligência emocional traz isso, traz o que eu sinto, eu identifico, o que eu faço com isso. Eu também consigo gerir, consigo identificar e consigo ser eu no comando do que eu faço com aquilo que eu sinto, né? Boa. Então vamos pro QI-QE. Sim. A gente está chamando QI-QE para ser mais fácil falar, mas é coeficiente de inteligência, é o QI, e coeficiente emocional é o QE. Exatamente. Tá? Razão, emoção, né? Mesma coisa. O coeficiente de inteligência, o QI, é um dos princípios para conseguir um bom emprego. O autor fala isso. É um dos princípios para conseguir um bom emprego. Por quê? Porque a gente está acostumado com isso. A gente está acostumado a ver o que a pessoa estudou, o que a pessoa teve de experiência, não o que a pessoa sente, não como a pessoa expressa, né? Então, normalmente, é um dos princípios para conseguir um emprego. E o coeficiente emocional é que vai definir a permanência da pessoa na empresa e lhe garantir o sucesso profissional. E aí eu faço uma pausa. Teve um dia desses que eu até postei para o Instagram, baseado em algum podcast, alguma coisa que eu vi por aí, que dizia o seguinte: eu acho que é a mesma coisa que está aqui em outras palavras. A competência técnica é aquela que vai te abrir portas para um novo emprego. Quando você vai para uma entrevista de trabalho, quando você vai fazer um teste escrito para uma posição qualquer, é com certeza o teu QI, né, que vai fazer você conseguir aquela oportunidade. Agora, são as tuas habilidades e as tuas atitudes, o teu comportamento, emoção, é que faz você continuar ali e crescer. Sim. Então, lembra do exemplo que eu dei, né? De pessoas que trabalharam comigo. Boas tecnicamente, mas para crescerem, era necessário trabalhar um bocadinho ali de como expressar a emoção, como se comportar diante das emoções, né? Então, acho que é um pouco disso que o autor está dizendo aqui com outras palavras. Exatamente, tu também já disse isso muitas vezes. Nós vamos fazer um processo de recrutamento, nós recrutamos pelas habilidades técnicas, mas depois, quando estamos ali no período probatório, o que nós estamos de facto a avaliar são as habilidades comportamentais. Exatamente. E a inteligência emocional está muito ligada a isso. Para aprofundar aqui um pouco mais, se calhar, sobre o QI, que o mundo todo fala sobre o QI, né? Mas, se calhar, alguém aí que nos acompanha não entende muito bem o que é. O QI é uma medida usada para avaliar a capacidade cognitiva de uma pessoa e, geralmente, essa avaliação faz-se em comparação ou na relação com outras pessoas da mesma idade. Ele é determinado através de testes de inteligência que medem habilidades específicas, como raciocínio lógico, resolução de problemas, compreensão verbal, memória e até algumas habilidades especiais. Então, isso é o que nós avaliamos, o QI, que é o coeficiente de inteligência. Eu vou trazer aqui também alguns dados que eu estive a pesquisar sobre qual é que é o QI médio, né? O QI médio é em torno de 85 a 115,
não é? E um QI acima da média é um QI que parte dos 130 para cima. Eu acho que todos vocês conhecem o Albert Einstein. E o QI dele era estimado em 160 a 180. Nunca chegou a ser feito, de facto, um teste, até porque naquela altura nem existiam todos esses testes, mas por tudo aquilo que ele contribuiu para a ciência, para a física e etc., o QI dele é estimado assim em super QI, né? Mas um dado importante que eu quero vos trazer aqui, e até para nós fazermos esta comparação do QI e o QE, que a Daiane já explicou, nós, de facto, na escola, o que nós vamos aprendendo, todo aquele desenvolvimento, é um grande contributo para o QI. Mas, para o sucesso de um indivíduo, para o sucesso de um profissional, o QI contribui com apenas 20%. Ou seja, há sempre uma grande preocupação das pessoas serem inteligentes quando nós falamos aqui sobre o ponto de vista de capacidades cognitivas, mas para o sucesso enquanto profissional contribui apenas com cerca de 20%. Os outros 80%, que é o que tem mais peso, já estão mais relacionadas à inteligência emocional, que é o QE, e também alguns outros aspectos. Alguns até mencionam a questão da classe social, né? Alguns até mencionam a questão da sorte, entre outras, né? Eu sou um pouco cética com relação à sorte, mas só para vocês entenderem que, de facto, o QI tem ali um peso de cerca só de 20%. E é interessante, eu também tinha destacado essa frase, até destaquei mesmo, fiz highlight, e fica o questionamento, né? Se QI representa só 20%, por que se investe tanto em QI, inteligência, cognição, e tão pouco em emoção, né? E a gente pode até trazer outras reflexões, a gente brinca sobre terapia, processos de coaching, etc. E as pessoas ainda têm aquele tabu, né? Pra que eu vou pra terapia? Eu não tô maluco. Sim. Né? Mas como não existe ensinamento e gestão das emoções na escola, a gente procura outros meios, né? E a melhor forma de você refletir sobre as suas emoções, entender e equilibrar é mesmo no setting terapêutico, né? E aí, isso é uma crítica geral, sei lá, a sociedade, as coisas como são, mas vamos lá pensar em nós como indivíduos profissionais também. Porque quando a gente vai procurar investir numa formação, a gente sempre vai procurar a parte técnica. Sim. Né? E muito pouco as formações que existem, né, em modelos diferentes, mas que alimentam o comportamental, né, o emocional. E se a gente está falando aqui, e olha que vocês estão ouvindo isso de 2 executivas de RH, né? Não estamos falando só à luz do Daniel Goleman, estamos falando hoje, 2024, 2 executivas de RH, que realmente o que a gente vê nas nossas instituições são pessoas crescendo, serem promovidas, né, por conta do comportamento, não pelo conhecimento técnico. Sim. Então, é mesmo um puxãozinho de orelha para quem está lá em casa, de parar. Não estou dizendo aqui que não é para investir no técnico, né? Você tem que aperfeiçoar, sim, seu conhecimento técnico, né? Suas skills do que você faz. Mas não deixe jamais de lado a oportunidade de desenvolver o teu comportamento, as tuas atitudes, as tuas emoções. Porque são elas que fazem você crescer. Definitivamente. Né? Quantas pessoas nós vemos formadas numa determinada área e sendo muito bem-sucedidas numa outra área? E até melhor do que quem de facto se formou naquela área, né? Assim, não é só sobre o que nós aprendemos na escola, é sobre o que nós de facto conseguimos imprimir de comportamento, o que é que a gente entrega, como é que nós nos posicionamos, como é que nós nos relacionamos com os outros, como é que nós nos comunicamos. Exatamente. Então é sobre isso, como é que nós lideramos, nossa capacidade de influenciar. Como é que a gente trabalha sob pressão. Como é que nós trabalhamos sob pressão, como é que nós gerimos a ansiedade. Então é sobre isso, é isso que te faz voar a nível profissional e não necessariamente, não significa que não é importante, mas não necessariamente todas as outras competências técnicas que tu possas ter. Muito bom. Podemos ir para o pilar 1? Eu acho que sim, quer acrescentar? podemos. Não tenho mais nada para acrescentar, podemos ir para o pilar 1.
Então, vocês devem lembrar que logo no início do episódio, nós dissemos que o livro se baseia em 5 pilares, né, principais para desenvolver a inteligência emocional. Então, o primeiro pilar, que é o que vamos abordar neste episódio, é o pilar da autoconsciência, né? Autoconsciência significa conhecer as próprias emoções e identificar o sentimento enquanto ele ainda está a acontecer. Sim. Essa parte eu acho interessante, porque não é apenas sobre identificar o que você está sentindo depois que você já extravasou, já gritou, já chorou. Não, é enquanto está acontecendo. Porque depois o leite já derramou. Você já não consegue voltar atrás e desfalar uma coisa que falou. Mas é enquanto você está sentindo aquilo, você já identificar e conseguir gerir naquele momento, né? É sobre entender as próprias emoções e os efeitos dessas emoções no teu próprio comportamento e no dos outros. Sim. Né? E aí eu achei interessante uma frase do autor que ele fala: a incapacidade de reconhecer as nossas emoções nos deixa à mercê delas. Uhum. Então, aquelas pessoas que falam, eu sou assim mesmo. Eu sou impulsivo. Eu choro à toa quando eu tô sob pressão. É porque não pararam para tomar consciência de quais são essas emoções. O que acontece no seu corpo quando você tá começando a sentir essa emoção. Começa a palpitar o coração, começa a sentir calor, começa a sentir que tá ficando vermelho, falta ar. O corpo dá sinais de que aquela emoção tá se aproximando. Uhum. Só que às vezes a pessoa tá tão no impulso que ela silencia até mesmo esses sintomas. Sim. E esses sintomas eram a chave para ela parar. Tô sentindo, aquilo tá vindo, o que eu faço agora? Como é que eu faço para controlar aquilo? Isso tudo é a tal da autoconsciência. Sim, exatamente. Acrescentando aqui a questão da autoconsciência. É assim, dá nome para as coisas. Eu costumo sempre dizer, a autoconsciência é também a nossa capacidade de dar nome para as coisas. Muitas vezes, nós não paramos para dar nome. Isso que eu estou a sentir é o quê? É medo? É raiva? É ansiedade? É tristeza? É o quê? Dá nome. E você vai conseguir dar nome quando você conseguir caracterizar através justamente desses sintomas que tu vais sentindo. E porque provavelmente não é a primeira vez. Quando é a primeira vez até podemos não saber, mas quando acontece uma segunda ou uma terceira, nós temos de conseguir caracterizar e dar nome para aquilo. Porque nós saímos em vantagem quando nós conseguimos reconhecer as nossas próprias emoções. Nós sabemos, olha, eu vou dar um nome, isto é isto, não é? E isso nos ajuda muito também a perceber quais são as causas daquelas emoções. Quais são as causas? O que está lá por detrás? Então, nós conseguimos caracterizar. Então, aqui, é como a Daiane disse, é reconhecer as nossas emoções enquanto elas estão ali a acontecer. Mas habitue-se a dar nomes. Principalmente naquelas situações em que você mesmo se sentiu desconfortável com a emoção que teve. E por conta do impacto que isso tem nos outros. Porque a inteligência emocional também é sobre isso, né? Sobre os outros também. Então, dê nome, caracterize mesmo. Se for necessário, aponte, reflita sobre isso, medita sobre aquilo, né? Mas dê nome. Dê um nome que isso vai, com certeza, te ajudar a poder identificar e reconhecer as tuas próprias emoções. Eu quero até fazer um acréscimo. Eu não lembro agora se foi no teu chá de bebê ou de uma amiga em comum que tínhamos, mas eu lembro que estávamos no mesmo grupo. E uma das moças que estava ali me perguntou sobre dicas para essa educação emocional das crianças. Porque viram, na época eu tinha uma filha, né? Agora já tenho 2, mas ela era muito articulada e até hoje. Até a pequena é muito articulada. E como a gente falou no início, né, que isso convém que seja investido nas crianças desde pequeno, eu faço muito isso como boa psicóloga que sou. Eu faço muito isso com as minhas filhas, dessa coisa de dar nome. Não é porque é pequena, não é porque tem 3 anos, né? Quando começa a chorar, eu sempre falo, você tá chorando por quê? Sim. Você tá com sono? Você tá com fome? Você machucou? Você tá triste? Até mesmo coisas de emoção. Eu começo a dar nome para elas entenderem que existem esses sentimentos e elas começarem a entender dentro delas, separar as coisas. Uma coisa é eu chorar porque eu tô com raiva, porque briguei com a minha irmã. Outra coisa é eu chorar porque
Não sei, tô triste. A minha filha, a mais velha, é toda sensível. De vez em quando ela tá olhando o desenho, alguma coisa, tá chorando. Sim. Igual a mãe, chorona. E eu falo, mas filha, tá chorando por quê? Ai, me emocionei, tão bonito aquela mãe e o filho. Pronto, é isso, tá tudo bem, não tem fraqueza nenhuma. Mas que desde pequena eu quero que elas entendam entrar em contato com as emoções delas. Porque se elas não fizerem isso, não aprenderem a gerir, outros vão fazer. Outros vão se aproveitar da emoção delas, né? Não tô falando só de relacionamento, porque de repente é a primeira coisa que pensaram lá em casa, mas patrão, né, empregador, se aproveitam justamente dessas vulnerabilidades que às vezes a própria pessoa não sabe dar nome, não sabe gerir, pra manipular. E quando você não sabe pra onde vai, não sabe exatamente o que tá sentindo, qualquer um te empurra, né? E te coloca onde ele quer que você esteja, né? Então acho que isso é muito importante, essa coisa de dar nome. Independente da idade, independente do gênero. Se você hoje já é crescido, já é adulto, ainda não sabe dar nome, começa hoje mesmo. Sim. Ai, tô ansioso. Tá ansioso com o quê? Sim. É ansiedade mesmo ou é algum outro motivo? E depois, o porquê? O que gerou essa ansiedade? Porque é assim que começa a trabalhar as emoções. Exatamente. Né? E ainda bem que trouxeste aqui exemplo, porque eu também pensei no meu filho quando davas exemplo. Muitas vezes o nosso erro, mas é com as crianças, mas é também com pessoas adultas, no nosso relacionamento com essas pessoas, e mesmo nós, no nosso relacionamento com nós mesmos, é não nos fazermos todas as perguntas. Nós não nos fazemos perguntas suficientes para ter respostas. E nós temos de criar o hábito de nos fazermos, primeiro a nós mesmos, perguntas suficientes até ter respostas, mas também na nossa relação com outras pessoas, porque nós vamos ajudar essas pessoas a desenvolverem a sua autoconsciência. Muitas vezes nós pensamos, é birra, é clichê, está a fazer-se, faz-se muito, é chilique. Né? E às vezes é preciso entender. O meu filho cismou com um vizinho, porque uma vez o vizinho ficou muito zangado, porque ele e outros amigos ali do mesmo prédio, enquanto brincavam, o vizinho disse que eles faziam barulho. E o vizinho zangou-se mesmo com ele, chateou. Era um grupo de crianças, o vizinho chateou. E ele cismou, ele simplesmente cismou. Outro dia eu digo, filho, vai brincar. Não é que é com o vizinho da porta ao lado, hoje não vais brincar? Ele, não. E eu, por quê? Não, mãe, eu não quero ir brincar. Isso está muito estranho. E eu não deixei aquilo ficar por aí. Eu fui fazendo perguntas até entender. Obviamente, nada, eu não estava zangada, né? Pessoalmente nada, mas ia puxando mesmo para entender. E foi quando ele contou que ele tinha medo de passar pela porta da casa daquele vizinho, tadinho. Porque para chegar à casa do amigo, primeiro tinha que passar pela porta da casa daquele vizinho. Então, eu perguntei mesmo, estás com medo? Sabe? Por vezes é preciso perguntar o que a criança está a sentir, mas repito, é a criança, somos nós mesmos, são outras pessoas adultas. Então, para buscar aqui essa questão da autoconsciência, eu perguntei, estás com medo? Né? Ele disse, sim, mãe, eu tenho medo. E nós fomos falando para trabalhar aquele medo em particular, né? E encontrar soluções para aquela questão daquele medo. Porque é isso, ele tinha que identificar o que ele sentia. Né? Porque é muito fácil dizer, eu só não quero ir brincar. E eu dizer, tudo bem, não quer brincar, não vai. Faz outra coisa. Faz outra coisa. Mas essa insistência, eu dei o exemplo do meu filho de 5 anos, mas não temos que fazer isso com os adultos, não temos que fazer isso conosco. Todas as vezes que nós percebermos que alguma coisa aqui está acontecendo de errado, não é? Assim, o que é que eu estou a sentir? Eu posso até fazer o link com o livro anterior, que a gente discutiu, que era o Nação Dopamina, porque é muito parecido aqui, os assuntos se juntam, né? Porque o que a gente aprendeu com a Nação Dopamina? Muitas vezes, porque a gente não para identificar e nomear sentimentos, a gente substitui com outros comportamentos, né? E que às vezes podem nos fazer muito mal mesmo, né? Então, antes de recorrer para silenciar e passar por cima, porque o que a gente faz é isso, né? Passar por cima, tô ansioso, não sei o que é. Tá bom, vou comer. Criança não quer brincar, tá bom, brinca com outra coisa, né? É necessário parar, nomear, entender o que é, para então decidir agir, né? Agora, uma coisa também interessante, eu tava esses dias ouvindo um podcast que falava
Pronto, né? Em outras palavras, mas falava da autoconsciência para o ambiente de trabalho. E o que acontece? Nós todos queremos no ambiente de trabalho mostrar que temos boa performance, que somos bons profissionais, né? Que somos capazes disso, daquilo, outro. Mas como vamos fazer isso se nem nós sabemos o que somos, do que somos capazes, quais são as nossas limitações, qual o nome dos sentimentos que sentimos, né? Então, é muito importante a gente recuar, dar esses passos para trás, para olhar para dentro da gente, como a Marlena bem falou, né, no relacionamento conosco mesmo, e entender quais são as fraquezas, as fortalezas, os medos, as ansiedades, né, para então a gente querer mostrar para o outro, né? Porque no final das contas, quando a gente fala de performance, ser reconhecido, é como é que o outro vai nos ver, né? Mas como é que eu quero que o outro me veja de uma forma se nem eu mesma sei como é que eu me vejo, nem eu mesma sei quem eu sou, porque muitas vezes eu tô me maquiando, né? Com o que eu quero que o outro veja de mim, sobretudo no ambiente de trabalho, né? E é por isso que muitas vezes não, todas as vezes que a gente entra num processo de autodesenvolvimento, né? Estamos aqui falando com 2 mentoras. A primeira parte, o primeiro passo é sempre o autoconhecimento. O autoconhecimento. É sempre a autoconsciência. Porque não tem como você conquistar, seja lá o que você quer, se você não olha pra dentro de você. Não tem como. Não tem como. Eu não começo uma mentoria sem garantir que a pessoa primeiro faz exercícios de autoconhecimento. Exato. Vamos trabalhar feedback, vamos trabalhar análise SWOT, vamos trabalhar janela de Johari. Eu tenho testes de personalidade, tenho testes de inteligência emocional até, baseados neste livro do Daniel Goleman, que é para as pessoas poderem classificar os 5 elementos de inteligência emocional que nós vamos trazer aqui ao longo destes 3 episódios. Porque não tem como, você não vai se desenvolver, e quanto mais desenvolver outras pessoas, para quem ocupa posições de liderança, trabalhas muito com líderes, se primeiro você não se conhece. Então, o autor aqui também traz neste livro que um dos benefícios da autoconsciência é reconhecer a diferença entre sentimentos e emoções. Lembra que eu vos expliquei há pouco tempo? Há uma diferença entre sentimentos e emoções. Não é a mesma coisa. E um dos benefícios da autoconsciência é esse reconhecimento. O que é sentimento e o que é emoção. E quando nós somos autoconscientes, quando nós conseguimos reconhecer as nossas próprias emoções, nós sabemos distinguir dos sentimentos, porque são coisas distintas. E isso também é um benefício de nós podermos trabalhar aqui a autoconsciência. A Dani muito bem disse, a inteligência emocional é uma habilidade. E a boa notícia é, por ser uma habilidade, ela desenvolve-se. Então, nós vamos trazer aqui estes 5 elementos da inteligência emocional, estes 5 pilares. Estamos a trazer o primeiro. Então, percebam que de forma isolada, vocês podem desenvolver, ou seja, vocês podem melhorar a vossa autoconsciência, trabalhando aqui o vosso autoconhecimento. E eu citei aqui o feedback porque trabalhar o autoconhecimento e a autoconsciência não quer dizer que nós precisamos trabalhar isolados, não quer dizer que nós precisamos trabalhar sozinhos. Nós podemos trabalhar com um mentor, podemos trabalhar com um coach, podemos trabalhar com um terapeuta, podemos pedir feedback no nosso local de trabalho, podemos pedir feedback às pessoas que mais se relacionam conosco, né? Para nos ajudar a ver até com olhos que nós não estamos ali a ver. Mas, acima de tudo, reconheçam os sinais. Isso é muito pessoal, né? Aquilo que você sente, às vezes é a borboletinha na barriga. E cada um sente diferente. Exatamente, cada um sente diferente. Então, acima de tudo, reconheçam os sinais. Ias dizer? Não, ia dizer que da mesma forma que num processo terapêutico de autodesenvolvimento, começa-se pelo autoconhecimento, autoconsciência, né? O próprio autor aqui fala que a autoconsciência é a base para o desenvolvimento de outras habilidades, inclusive de outros pilares que a gente vai falar nos próximos episódios, né? Então, não adianta a gente, por exemplo, a gente vai falar de autorregulação, empatia, e são habilidades e pilares que o autor menciona, mas que dependem da autoconsciência. Então, por isso começa-se pela autoconsciência. Começa-se entendendo quem eu sou, o que eu sinto, em que momento eu sinto, o que descarrila aquele sentimento, para que então a gente consiga trabalhar outras coisas. Sim. Né? Eu queria dar um exemplo aqui, como a Marlena falou, dessa questão de feedback, autoconhecimento no
nos processos de mentoria e tudo mais, eu tenho uma das minhas mentoradas, é muito, muito interessante, né? É uma pessoa que, pronto, já tá posicionada no mercado de trabalho, mas estava infeliz, se sentindo incompleta. Ó, tô aqui, tô trabalhando com um assunto tal, mas tá faltando alguma coisa. E veio pra mentoria por isso. E na primeira sessão que eu faço, a Marlena conhece também, né? A gente faz o teste DISC de personalidade, que é um teste de autoconhecimento, mas é voltado muito mais para habilidades pro mercado de trabalho. E eu faço um cruzamento do perfil natural daquela pessoa com a função que ocupa. E quando eu fui ver, era completamente diferente. Falei, tá aqui. Por que ela tá se sentindo incompleta? O que ela tem de natural e nasceu pra fazer não é o que ela tá fazendo. E tudo bem, ela pode chegar lá, mas e exigir um esforço. E aí, na conversa e tudo, ela me falou o que ela sempre sonhou em fazer, que não era aquilo. Sim. Falei, então calma aí. Parei e fui lá fazer a nova correlação com a função que ela falou que sempre era o sonho. Olha, pá, direitinho. Eu tenho um gráfico de aranha, né? Direitinho. Eu falei, tá aqui. Mostrei pra ela. Tá aqui. O teu perfil, isso que você tá falando que você gosta de fazer, é realmente o que você nasceu pra fazer. Por que você foi fazer isso que você faz hoje? Ah, porque eu achava que ia ser interessante, ia me dar exposição, minha mãe me incentivou, minha família e tal. Então, muitas vezes, se a gente não para, se olha, se conhece, a gente vai pra caminhos que tudo bem, a gente até pode conseguir sucesso nesse caminho, né? Essa pessoa que eu tô falando tá bem sucedida. Mas tá infeliz, digamos assim. Há gaps. Não está bem sucedida sob em termos de vista de bem-estar. Porque o ser bem-sucedida, nós falamos disso quando falamos sobre o Milagre da Manhã, é importante trabalharmos para sermos bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida, né? Isso. Dá trabalho, dá. Mas chega-se lá, chega-se. Então, acho que eu queria fazer essa pausa, esse exemplo. Um exemplo muito bom. Porque é isso, a gente pode conquistar qualquer coisa que a gente quer. Mas, para algumas coisas, vai exigir um esforço muito grande nosso. Se o que a gente quer não está alinhado com quem a gente é naturalmente. Só que para eu entender isso, primeiro tem que saber quem eu sou naturalmente, né? Então toda hora a gente vai voltar a bater o martelo aqui, porque a autoconsciência, como o autor bem diz, é a base para tantas outras coisas que a gente quer conquistar na vida, né? Mas para ser natural, para ser fluido, para ser leve, a gente que toda hora fala de propósito da vida, e ser leve, não tá de boleia na própria vida, são frases que você nos ouviu falar tantas vezes, mas só é possível alcançar essa vida que o autor do Milagre da Manhã fala, se primeiro a gente tem autoconsciência. Claro. Não tem outra forma. Não tem. Eu quero ler aqui uma passagem do livro, se calhar vai ser um pouco longa, mas eu acho que vale a pena, até porque também estamos a caminhar aqui fechando. Para o encerramento. O autor diz, as pessoas que têm uma certeza maior a respeito dos seus sentimentos governam melhor as suas vidas, tendo uma noção mais segura daquilo que realmente sentem a respeito das decisões que são obrigadas a tomar, desde com quem casar a que emprego aceitar. Então é só isso. Ou seja, pensem no poder deste primeiro pilar, que é a autoconsciência. Você já tem autoconsciência, você já consegue governar melhor a tua própria vida. E você tem mais poder quando você vai decidir, desde com quem casar e até que emprego aceitar. Que são as principais preocupações que as pessoas têm, né? Exatamente. Emprego e família. Falaste aqui sobre uma função. E é uma função que não casa com as preferências naturais dessa sua mentorada, não é? Então, tem aí a questão da autoconsciência para desenvolver, para depois fazer esse match melhor ainda. Perfeito. Eu queria deixar minha intervenção final, que são algumas estratégias para desenvolver a autoconsciência, né? Porque falamos aqui, todo mundo entendeu o que é importante, mas de repente lá em casa você está pensando, ok, tá bom, eu quero melhorar, o que eu faço? Né? Então, o autor dá aqui algumas dicas, né? Primeiro, prática da atenção plena. A gente falou disso em vários outros livros, né? O Mindfulness. Então, é você, a cada coisa que faz, estar 100% focado naquilo. E para aqui eu te convido a focar no que você sente, tá? Você tá parado, tá assistindo? Ok, o que você tá sentindo naquele momento? Você tá numa reunião de trabalho que o clima tá ficando quente, né? É um assunto importante. O que você tá sentindo? A gente falou dos sintomas, né? O que aquilo começa a gerar dentro de você, né? Depois, quando você vai embora para casa, o que você faz quando chega em casa, né? O
que tá borbulhando aí dentro? Isso tudo é prática da atenção plena. Você o tempo inteiro está se sentindo, se percebendo, com atenção plena em você mesma, né? Depois, uso de diários emocionais. Sim. Eu acho também muito interessante. Que é, um diário pode ser físico, num caderno, pode ser no telefone, pode ser no computador, tanto faz. Mas a cada dia, você ter um momento para falar como você se sente hoje, né? Que emoção você tá sentindo, ou que sentimento você tá sentindo, e por quê. Tenta entender o porquê, Sim. né? Tô bem disposta? Por quê? O que aconteceu? O que eu fiz de manhã de diferente? O que aconteceu na minha noite, né? Que alimentou aquela emoção. E depois, estabelecimento de metas de desenvolvimento pessoal. Né? À medida que você vai ganhando essa autoconsciência, você pode ir definindo algumas pequenas metas. Não, tudo bem, eu quero, então, fazer esse exercício de atenção plena 3 vezes por semana. Faz lá uma meta, vai ser segunda, quarta e sexta. Em que momento do dia? Não, agora o meu diário, eu quero todo mês de dezembro, eu quero fazer o meu diário das emoções para no final do mês eu conseguir ver o resultado e ver em que momento minha emoção baralhou ali. Então, coloca isso num plano de ação, num plano de metas, né? São algumas ferramentas práticas que podem te ajudar a desenvolver essa questão da autoconsciência. Boa, muito boa. Já tem aí exercício para fazer. Então, acho que encerramos. Acho que sim. Né? Boa, então Vamos a pronto, isso? vamos encerrar. Obrigada por nos acompanharem. Não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais, aqui no nosso canal do YouTube. Comentem, deixem um like, sigam o nosso canal. Nós precisamos desse vosso feedback até para ter a certeza que nós estamos no caminho certo. E se não estivermos, nós vamos obviamente acertar aqui os caris, porque o nosso objetivo, acima de tudo, é desenvolver-te, contribuir para a tua transformação e para o teu desenvolvimento pessoal. Então, também, por favor, ajudem-nos, deixa um like, comenta. É isso, verdade. Segue o canal, porque nós também precisamos receber a vossa ajuda, até para o nosso canal crescer e para mais pessoas poderem ter acesso. É isso. Okay? Obrigada, até a próxima semana. Tchau, tchau. Uma realização Fortis Filmes.